Bom dia, queridos, bom dia. É uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando essa palavra abençoada, dessa série que nós iniciamos domingo passado, a série Digno, né? Quem esteve aqui no domingo passado? Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui importante, né? Só para eu ter um feedback de vocês. Quem entendeu a Santíssima Trindade? Levanta a mão aí, quem entendeu? Parabéns, rapaz, olha, ninguém entendeu. Que bênção, né? Porque o propósito era esse mesmo, queridos. O propósito era esse. Não era explicar a Santíssima Trindade. Ninguém consegue explicar a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade a gente recebe por fé. Mas entender, não tem como entender. Então, por mais que eu me esforçasse para explicar, para usar recursos didáticos e tudo mais, não seria suficiente para nós compreendermos a Trindade. Então, nós alcançamos o objetivo domingo passado, todo mundo saiu bugado, sem entender nada, mas o propósito é esse mesmo. Quero então ler com você hoje Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 6. Só me dá um feedback, você está me escutando bem? Está me ouvindo bem? Está escutando algum eco? Está escutando algum eco? Aí, mesário, te vira. Quem está dizendo é a igreja, não sou eu não, viu? Continuam ouvindo aí? Está tudo ok? Melhorou? Está melhorando? Aleluia. Te vira, meu irmão. Entra em crise aí, te vira. Aleluia, glória a Deus. Pronto, para mim está melhorando um pouquinho. Eu ainda estou me sentindo dentro de um pote, aí, pote, sabe quando você derruba assim uma pedra num pote cheio d'água? Pote, bora ver de novo, pote, está melhorando, tirou mais a água, pote, agora está melhorando, ainda tem água, mas dá para levantar o pote agora. Apocalipse 1, de 4 a 6, a palavra nos diz: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz. Tira o meu retorno, please, pode tirar meu retorno, deixa que eu me vir aqui, tira o meu retorno. Tira o retorno. Está sem retorno? Está sem retorno? É mesmo? Amém. Vamos lá. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Não é o tema da nossa mensagem, mas eu quero destacar um ponto aqui, justamente o versículo 6, que diz: e nos constituiu, repete comigo, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Então nós existimos para quê, queridos? Para que é que nós existimos? Hein? Vocês acabaram de ler. Para que é que nós existimos? Para servir a Deus. Então, se a nossa existência não serve a Deus, nós não servimos para existir. Pesado isso, né? Mas é a realidade. Deus nos criou para o serviço dele. Nós somos filhos de Deus para o serviço dele. Nós estamos nessa terra para carregar sobre nós
a imagem e semelhança de Deus. E tem gente que pensa que a imagem e semelhança de Deus é a nossa constituição física. Não, querido, não é a nossa constituição física. Tá bom? Você não é a semelhança de Deus fisicamente. Deus não é um ser humano. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diz para ela: Deus não é um ser humano. Se a gente aceitasse que a nossa forma física é o que nos torna semelhantes com Deus, a gente ia ter que admitir que o chimpanzé foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque pensa num bicho parecido com gente, é um chimpanzé, né? Não parece? Se arrancar os cabelos dele, fica todinho. Então não é na nossa aparência que nós somos semelhantes a Deus. Nós temos que compreender que Deus, antes de tudo, é um ser espiritual. A palavra diz: Deus é espírito. Você já leu isso na Bíblia? Deus é espírito. Então nós somos semelhantes a Deus porque nós somos seres espirituais. Outra coisa que Deus é relacional. É por isso que Deus se manifesta a nós em uma trindade. O que é a trindade? É a relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que o Pai faz, Ele faz por meio do Filho, por ação do Espírito. Tudo que o Espírito Santo faz, Ele faz porque assim Jesus quis, de acordo com a vontade do Pai. Tudo que Jesus fez entre nós, foi por meio da ação do Espírito Santo. Todos os milagres de Jesus foram feitos por ação do Espírito Santo de Deus, mediante a palavra do Filho, que por sua vez só falava o que o Pai mandava. Então Deus, além de ser um ser espiritual, Ele é um ser relacional. Então é nesse aspecto que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque nós também somos espírito. Isso nos diferencia de todo o restante da criação, que possui corpo e possui alma, mas não possui espírito. Um animal, ele não tem como, por vontade própria, glorificar a Deus. Não tem. A gente até teve lá em casa uma cachorrinha. Na verdade era um cachorro, Baruque. O nome dele era Baruque. Todas as vezes que a gente cantava uma determinada música da Aline Barros, ele começava a uivar. Aí, meu Deus, até os cachorros estão glorificando a Deus. Claro que não é isso. Claro que não é isso. Foi uma determinada frequência da música que despertou o cachorro e ele uivou por conta da frequência. Ele não estava com entendimento: eu quero louvar o Senhor, oh Senhor, grande é a tua misericórdia. Foi isso que o Baruque fez? Não foi. Por quê? Porque ele não é espírito, mas ele possui uma alma, ele tem sede, ele tem fome, ele sente falta da gente, né? Quando a gente chega em casa, a Zoe recebe a gente abanando o rabo, né? Então, ela quer, se eu sentar no chão, ela vem sentar perto de mim. A gente, bichinha, tem espírito. Será que tem um céu dos cachorros? Tem não, querido, não tem um céu dos cachorros não, tá certo? Mas vai ter cachorro no céu, viu? Vai ter vaca no céu, vai ter todo tipo de animal, vai ter no céu, porque tinha no Éden, né? Se tinha no Éden, vai ter na eternidade também. Na verdade, o plano de salvação de Deus é nos restituir a condição do Éden, né? É isso que Deus está fazendo através da salvação, é nos reconstituir à condição que nós tínhamos antes do pecado. Amém? No episódio de hoje, que nós intitulamos simplesmente O Pai, nós nos deteremos um pouco mais somente no Deus Pai. Mas é impossível falar do Deus Pai sem falar do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas ainda assim a gente vai fazer um esforço para se concentrar no Deus Pai. Então o Deus Pai, antes de tudo, Ele é a primeira pessoa da Trindade. Foi dele a iniciativa de criar todo o universo. Ele desejou cada ser na criação. Hoje você estava vindo para cá, você nem percebeu, mas pisou numa formiga e matou a formiga debaixo dos seus pés.
aquela formiga que você matou e nem percebeu que matou, ela só existe porque Deus quis que ela existisse. Deus planejou que existisse aquela formiga. Se Deus faz assim com a formiga, se Deus faz assim com um pássaro, se Deus faz assim com o lírio do campo, imagina só o que faz por você. Amém? Se nós temos um Deus que deliberadamente, eu repito a palavra, deliberadamente decidiu te criar, nós temos algum direito de tirar a vida de alguém? Não. Um cristão pode, uma vez que ele tem esse entendimento de que toda a criação foi feita deliberadamente por Deus, um cristão pode dizer, meu corpo, minhas regras. Pode? Não pode. Primeiro, porque o corpo foi feito para a glória de Deus. Segundo, porque aquela criança indesejada que está no útero daquela pessoa, né? E que por alguma razão não quer aquela criança foi planejada por Deus. Mas pastor, é porque você não conhece a circunstância. Na verdade, aquela mulher está grávida, mas aquela criança é fruto de um estupro, é fruto do pecado. Aí eu vou dizer, nananina não. Cada ser que existe na terra foi planejado por Deus. Mesmo que tenha vindo de um ato de violência, foi planejado por Deus. O ato de violência não foi o plano de Deus, tá bom? Deus nunca planejou estupro, Deus nunca planejou violência, nunca. Mas nem por isso Deus deixa de amar o fruto daquela violência. Aquela criança que nasceu por causa de um ato de violência, foi planejada desde a eternidade por Deus. Então é algo que a gente precisa compreender e entender, que quando nós nos colocamos contra o aborto, não é que a gente esteja querendo sacrificar a mulher que já sofreu uma violência terrível, não é isso não. É porque nós precisamos preservar uma vida que não teve culpa de nada, né? E que veio à existência pelo querer de Deus, né? Que veio à existência pelo querer de Deus. Então, se você, né? Poxa, nem sabe quem é seu pai, né? Seu pai e sua mãe nunca te desejaram, por isso você foi adotado por outra pessoa. Aí às vezes a pessoa fica se sentindo menor por causa disso. Deixa eu te dizer uma coisa importante, querido. Deus te planejou desde a eternidade. Deus te ama desde a eternidade, e Ele te amará por toda a eternidade. Olha que privilégio maravilhoso, né? É importante também percebermos, e isso é um fato interessante nos dias que nós vivemos, existe uma ideologia. Eu, antes de conhecer Jesus, dava o maior valor a essa ideologia chamada Nova Era, né? New Age. Só que eu não sabia nem o que era, eu só gostava das músicas, né? Músicas como o Yanni, né? Enya, não sei se alguém aqui já escutou, né? Poxa, um instrumental, aquela coisa que a gente não está entendendo, uma música bem relaxante, e eu gostava disso, né? Para estudar e tudo mais, só que eu não sabia da ideologia que tinha por trás daquilo. Depois, muito tempo, foi que eu vim saber o que é que tinha por trás daquilo. E o que é que tinha por trás daquilo? Uma ideologia que dizia que Deus é o universo. Deus é o universo? Não. Deus contém o universo. Deixa eu te dar uma noção de quem é o Deus Pai. Só uma noção. O que eu vou falar aqui para vocês não chega nem perto de quem Ele é. Chega nem perto. Mas é um esforço que a gente faz para conhecer a Deus melhor, né? Que eu quero também transmitir a vocês. O universo é como se ele fosse assim, uma célula no corpo de Deus, tá bom? Eu estou usando uma licença didática. Deus não tem um corpo biológico como o nosso, Ele é o criador da biologia.
Então ele não está limitado à biologia. Foi ele que criou a matéria, foi ele que criou o tempo, foi ele que criou o espaço. Logo, Deus não é regido nem pelo tempo, nem pelo espaço, e muito menos pela matéria. Ele é o criador de tudo isso. Está conseguindo acompanhar? Aí o que é que acontece? Como uma licença didática, só para você entender a grandeza de Deus, eu vou usar aqui uma figura de Deus como se fosse matéria, como se fosse um corpo, tá bom? Então imagina o universo como uma célula do corpo de Deus. Você consegue ver uma célula da sua pele? Consegue? Não consegue. Mas ela está lá, não está? Ela está lá. Então o universo tem essa expressão diante da grandeza de Deus. Só que quando a gente olha para o universo, a gente diz, mas isso é imenso, é infinito. Ainda que eu viajasse à velocidade da luz, por milhares de anos, ainda que isso fosse possível, eu ainda não chegaria à extremidade do universo. Pois é, você não chegaria à extremidade do universo. E o universo todo é como se fosse uma célulazinha de Deus. Então olha como nós temos um Deus maravilhoso, grande, grandioso, majestoso. Não existe palavra que possa expressar quem Deus é. Não existe palavra. Às vezes não, a gente sempre faz isso, né? Que aqui nós somos uma igreja muito avivada. Então vocês com certeza estão de vez em quando orando por enfermos, expulsando demônios, né? Vocês estão também nas batalhas individuais de vocês contra as setas do inimigo, e a gente repreende a enfermidade, repreende os demônios, repreende as tentações no nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante aqui, o nome Jesus é uma redução de quem ele de fato é. É uma redução do nome sobre todo o nome que ele tem. Nós somos incapazes de compreender plenamente o nome de Jesus. Mas ele é tão maravilhoso que ele diz, faz o seguinte, diz só Jesus. Se você disser só Jesus, o poder desse nome, a autoridade desse nome, vai realizar milagres através da sua vida. Aleluia. O povo árabe chama Jesus de Issa. Eu posso chegar embora no nome de Issa, sai agora. Claro que sim. No meu entendimento, eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. E no nome dele, na autoridade dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então eu tenho que crer nisso, você tem que crer nisso. Então Deus não é o universo, Deus contém o universo. Deus é muito maior do que o universo. Ele criou o universo, né? Eu acho que Deus estava num determinado dia, ele disse, estou com tanta vontade de criar o universo. Aí ele puxa do bolso aqui um traquezinho. Sabe aqueles traquezinhos que o pessoal gosta de usar em festa junina? Que é um saquinho com uma pedrinha dentro. A gente joga no chão e faz pá! Lembra disso? Eu acho que Deus fez o seguinte, meteu a mão no bolso, estou com vontade de criar um negócio hoje. Pá! Aí deu aquele estalo, Big Bang, e o universo foi feito. Olha só. Pois esse Deus que criou o universo a partir de um traque, ele te ama individualmente, exclusivamente. Aleluia. Eu vou até dizer de novo que eu estou achando que o povo está dormindo, né? Esse Deus que criou o universo através de um traquezinho, pá, ele te ama eternamente, ele te ama abundantemente. Aleluia. Eu pensei que ia ter até cadeira voando hoje aqui, viu? Eu até achei, se eu ver alguma cadeira voando, eu não vou me espantar não. Neemias 9:6 nos diz algo muito importante. Olha o que diz aqui: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Então Deus não criou apenas o céu que nós vemos,
Ele também criou o céu que nós não vemos, a eternidade. Como é, pastor? Quer dizer que Deus criou a eternidade? Exatamente. Não é Deus que está na eternidade, é a eternidade que está em Deus. É muito maior do que isso. Só falar em eternidade para a gente já é um desafio, né? Só dizer eternidade já é um desafio para a gente compreender o que é eternidade. Mas a eternidade está contida em Deus. Você tem noção do tamanho que é o nosso Deus? Você tem noção do tamanho que é o Pai? Todas as coisas existem nele. Deus não existe, a existência é que existe nele. Deus é. Você consegue ter noção disso? Você consegue compreender essa grandeza? Nossa existência depende dele, crentes ou descrentes. Mesmo os descrentes, mesmo aquelas pessoas que dizem não crer em Deus, mesmo aquelas pessoas que blasfemam contra Deus, é Deus que está sustentando a vida daquelas pessoas. A pessoa está ali dizendo impropérios contra Deus, e Ele derramando o amor dele sobre aquela pessoa, mantendo aquela pessoa viva, mantendo aquela pessoa feliz, mantendo aquela pessoa próspera, mantendo aquela pessoa com saúde. E aí tem crente que às vezes não entende, como é que pode, fulano de tal nem crê em Deus, e está aí pleno de saúde, ganhando dinheiro, tem dinheiro a guardar com rodo, né? Tem dinheiro que faz lama, e eu que sou crente, vou para o culto todo domingo, sou um dizimista fiel, estou passando pelo que estou passando. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, muito importante. Deus usa as angústias desse mundo para nos aproximar mais dele. Deus usa os problemas que você tem para te aproximar mais dele. Porque na hora da felicidade, a gente quer ir para a praia, né? Na hora da prosperidade, a gente quer comprar uma casa no campo e uma casa na praia. E aí domingo ou está na praia ou está no campo, mas não está no culto. Aí Deus diz, espera aí, lugar de crente é no culto de celebração, me adorando. Eu criei esses bichinhos para me adorar, de jeito nenhum, são meus filhos, entregaram a vida a mim, e eu não vou permitir isso não, que eles fiquem encantados com as coisas do mundo, e não se voltem para as coisas eternas. Ele diz, espera aí, deixa eu providenciar aqui uma seca no sertão, para ver se eles me buscam. Deixa eu providenciar aqui uma unha encravada, para ver se eles lembram que eu existo, né? Deus não é o autor do mal, quero deixar isso claro para você, mas Deus usa o fruto do nosso pecado, que é o mal, para nos aproximar mais dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E aí vamos aos atributos específicos do Pai, né? Como é que a gente pode diferenciar o Pai do Filho e do Espírito Santo? Como é que a gente faz isso? Primeiro aspecto particular do Pai, ele não foi gerado. Ou seja, Deus sempre é. Não dá nem para dizer que ele sempre foi, porque aí vai ser passado. Deus sempre é. Quando a Bíblia diz que ele era, é e há de vir, é um esforço de Deus para que a gente possa entender quem ele é. Mas dizer que ele era, é e há de vir, não chega nem perto do que ele de fato é. A nossa linguagem não chega nem perto do entendimento de quem Deus é. A nossa inteligência não chega nem perto de quem Deus é. Nem perto. É por isso que nós somos tão arrogantes e soberbos, quando a gente muitas vezes acha, não, peraí,
Acho que Deus não existe. Soberba do homem. O homem nunca vai alcançar a majestade de Deus, mas ele se acha, né? Ele se acha o próprio Deus, ao ponto de dizer que Deus não existe. Quando a palavra diz que essa pessoa na verdade é um tolo. É um tolo aquele que diz Deus não existe. É um tolo. Mas às vezes a gente acha tão inteligente esse pessoal, não acha? Poxa, fulano de tal um crânio. Fulano de tal. A última vez que eu escutei essa palavra crânio, né, foi numa reunião onde um cara foi lá fazer um discurso, e eu prestei atenção no discurso. Ele não dizia lé com cré, só que ele dizia lé e cré com palavras muito eruditas, né? Mas eu conhecia o significado das palavras, e eu sabia que aquele cara não estava falando nada, ele só estava botando uma palavra bonita emendada na outra para impressionar a assistência, só isso. Então muitos cientistas, muitas pessoas que nós reputamos muito inteligentes, estão fazendo a mesma coisa. Ele junta uma coisa que ele não compreende com outra coisa que ele mesmo não compreende, aí ele junta um com o outro e quer te convencer de que aquilo é verdade, quando na verdade não é. A verdade está contida na palavra de Deus. A verdade está contida na revelação que Deus fez de si mesmo. Mas mesmo a revelação que Deus fez de si mesmo é pequena demais diante de quem Ele verdadeiramente é. É por isso que quando você lê o Antigo Testamento, o nome de Deus é impronunciável. É impronunciável. Para representar esse Deus tão grande, tão incompreensível, eles usavam 4 consoantes, que foneticamente eram impossíveis de ser faladas. Mas aí eles colocaram umas vogais para o pessoal pelo menos se referir a Ele, a Deus, né? Porque Deus não é o nome do Pai. E qual é o nome do Pai? Nós não temos como saber, porque é um nome grande demais, é um nome majestoso demais. Então Ele se revela a nós como Pai. E Ele é não gerado, então Ele é a fonte de toda a existência. Outra característica que é do Pai: autoridade e soberania. Mas antes deixa eu te explicar uma coisa importante aqui. Talvez você fique se perguntando, pastor, peraí, se isso é particularidade do Pai, se o Pai é não gerado, isso quer dizer que Jesus veio depois do Pai, que o Espírito Santo veio depois do Pai, é ou não é? Não é. Na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, No entanto, o Pai tem a precedência na geração do Filho. Só que esse Filho não é gerado como nascimento, tá certo? Responde uma coisa: o que é que faz de alguém pai? O que é? José, você é pai? Não. Davi, você é pai? Por que você não é pai? Por que é? Porque você não tem um filho. Se você tiver um filho, você vai ser pai? Com certeza. Agora, o que é que faz nascer um pai? Um filho. Enquanto ele não tem um filho, ele não é pai. E o que é que faz um filho? Ele ter nascido de um pai. Se ele não nasceu de um pai, ele não é um filho. Ele não é um filho. Então o filho é gerado do pai na eternidade, tá bom? E ele é gerado por causa disso, não porque ele nasceu num dado momento, não. Deus existiu num dado momento, ele veio ao mundo num dado momento a partir do desejo do pai. Ele nasceu em Belém, nasceu de Maria, mas gerado na eternidade é desde sempre. Desde que o Deus Pai existe, e Ele não existe, Ele é, né? Então eu estou falando existir para a gente conseguir chegar pelo menos perto, mas eu acho que eu estou bugando mais ainda vocês, né? E o Filho da mesma forma existe desde a eternidade. O Espírito Santo, por sua vez, procede, ele não é gerado, ele procede do Pai e do Filho. Então, na verdade, o que dá a qualificação de Pai, Filho e Espírito Santo é o relacionamento deles. É isso que faz
Pai, Filho e Espírito Santo. Chegar em casa vocês vão estudar mais. E ainda que estude, não vão entender. Eu não entendi. Então Deus tem autoridade e soberania final. Toda autoridade provém dele. É por isso que lá em Romanos 13 está dito que nós devemos obedecer a toda autoridade, porque toda autoridade procede do Pai. Então, se existe alguém que é autoridade sobre você, submeta-se àquela autoridade, a não ser que aquela pessoa que exerce aquela autoridade contrarie a autoridade de Deus. Aí não, aí você não é mais obrigado a obedecer, não. Fulano, é o seguinte, você é meu liderado aí, eu quero que você vá ali e mate o fulano. Você vai matar? Você vai dizer, não, leva mal não. Eu sou seu chefe, rapaz. Você não leu Romanos 13? Não, li Romanos 13, mas antes de ser minha autoridade, você é minha autoridade, o Pai, e o Pai me disse, não matarás. Então, não vou matar. Está despedido. Muito obrigado. Você me liberou da sua autoridade. Ele é o iniciador e planejador da criação e da redenção. Então, quem foi que planejou a existência? Foi o Pai. Mas quem executou? O Filho. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Então, quando você lê lá em Gênesis está escrito: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que executa, mas ele executa através de nós. Quero te lembrar que o Espírito Santo é Espírito. Então tudo que o Espírito Santo tem a fazer aqui na terra, ele faz através de mim e de você. Logo, se nós não fizermos, o Espírito Santo vai fazer? Vai? Vai não. Por isso é que cada um de nós tem uma responsabilidade. Tem pessoas, o que eu vou te dizer aqui é uma coisa grave, viu? É uma coisa grave, muito grave. Mas tem pessoas que irão para o inferno, porque você não pregou para elas. Mas pastor, Deus levanta outra pessoa para pregar. E se Deus designou você para pregar para ela? Se era a última chance daquela pessoa, e Deus disse, vá lá, pregue para aquela pessoa, e você diz, não vou, não quero, não vou. Isso vai ser cobrado de nós, isso vai ser cobrado. Você vai ser salvo, mas Jesus vai chegar para você, lembra daquela pessoa que eu te disse para você pregar, e você não pregou porque estava com medo? Lembra do teu chefe, que você nunca pregou para o teu chefe, nunca convidou o teu chefe para ir num culto de celebração, porque tinha medo que ele fosse te julgar, lembra? Pois é, teu chefe está lá no churrasco, e ele só está lá porque você não pregou para ele, porque você não convidou ele para vir para o culto de celebração. Puxado isso, né? Não é puxado isso? É grave, né? É grave, a gente precisa proclamar a palavra, a gente precisa anunciar. Se você anunciar a palavra e a pessoa não aceitar, e ela for para o churrasco, não para comer o churrasco, mas para ser o churrasco, né? Isso não vai ser cobrado de você não, tá bom? Porque você fez a sua parte, você pregou, você convidou, você proclamou o evangelho para aquela pessoa, mas a pessoa rejeitou. Da mesma forma, queridos, Deus, Ele é o iniciador e o planejador da redenção. Então Ele nos criou e nos criou perfeitos em Adão, antes da queda. Ele nos criou perfeitos, mas Adão pecou, Adão desobedeceu, e por causa disso todos nós desobedecemos. Mas assim como Ele teve a iniciativa de nos criar, Ele também teve a iniciativa de nos salvar. Então, deixa eu te explicar como é que você foi salvo. Quem aqui foi salvo? Quem aqui já é salvo, né? Quem não levantou a mão, no final do culto eu vou fazer o apelo, você pode entregar a sua vida a Jesus para ter certeza da sua salvação, tá bom? Amém?
O que é ser salvo? O que é isso? O que é ser salvo? Por que Deus desejou nos salvar? O que é essa salvação? O que é essa redenção? Sabe, queridos, nós precisamos compreender que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, não por nossas obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras que Ele próprio preparou para que nós praticássemos. Amém? Então é necessário ter noção disso. Da mesma forma que Deus teve a iniciativa de nos criar, por saber que nós pecaríamos, Ele também teve a iniciativa de nos salvar. E como é que isso aconteceu individualmente na sua vida? Você estava cego nos seus pecados. Eu lembro do tempo que eu estava cego nos meus pecados. Lembro, todas as vezes que eu estou agradecendo a Deus pela vida que tenho hoje, eu lembro do tempo que eu era cego. Mas Deus derramou a graça dele sobre mim. O nome disso é graça preveniente. É uma graça que Deus nos dá para tirar essa cegueira dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar a luz dele, e uma vez que enxerguemos a luz dele, apliquemos a nossa vontade em sermos salvos. Então, se antes nós estávamos cegos porque nós não víamos, Deus deu um lampejo de luz e nós passamos a ver, para que nós pudéssemos escolher segui-lo ou não segui-lo. Se a pessoa disser, não quero seguir, continua cega. Mas alguém que diz, eu quero seguir, esse tem a sua vista desobstruída. E essa pessoa precisa ter certeza da salvação, tá certo? Se você na sua vida ainda vê pecado, né? Ai, poxa, mas eu ainda piso na bola nisso aqui. É porque você é imaturo. Assim como eu sou imaturo em diversas outras áreas aí, né? Tem algumas áreas que eu também estou me esforçando. Deus, eu quero me livrar disso, eu quero abandonar isso, né? Eu não quero mais isso na minha vida, né? Não quero, né? Eu quero ser uma pessoa constante, eu quero ser uma pessoa realmente disposta e disciplinada a te buscar com afinco. Sabe, queridos, eu oro e oro muito, mas eu confesso para vocês que eu acho muito pouco que eu oro. Muito pouco. Quando eu vejo um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão sublime, e eu tendo a oportunidade de conversar com Ele, e eu não converso, estou assistindo um vídeo no YouTube, um documentário, um filme, eu digo, meu Deus, como é que eu posso perder tempo vendo um filme, quando eu tenho um Deus tão majestoso para conversar, alguém que pode me mostrar coisas tão mais maravilhosas do que qualquer filme pode me mostrar. Então o que existe, queridos, não são crentes que não são salvos, o que existe são crentes imaturos. E de quem é a responsabilidade de amadurecer os crentes? Levante sua mão que a responsabilidade é sua também. O próprio Jesus disse, vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês por todos os dias de suas vidas. Então, de quem é a responsabilidade de amadurecer os crentes? É nossa, é nossa. E nós fazemos isso por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quem é que converte? É o Espírito Santo. Mas quem é que prega? Sou eu. Quem é que edifica? É o Espírito Santo. Mas quem é que ensina? Sou eu. É o Espírito Santo que traz convencimento do pecado, é ou não é? É o Espírito Santo. Mas quem disciplina? Eu. Precisamos compreender que Deus trabalha conosco em um sinergismo, tá bom? O sinergismo não é para a salvação, o sinergismo é para as obras. Deus trabalha conosco nas obras, mas a salvação é um ato único de Deus, e o nosso papel nisso é bem pequeno, é só receber essa salvação. Da mesma forma que alguém pode receber a salvação, ela pode rejeitar a salvação. Ela tem a liberdade de rejeitar a salvação. Alguém aqui quer rejeitar a salvação? Deus me livre, né?
Nós queremos ser mais salvos ainda, não é isso? Pois o autor e redentor é Deus Pai, que o fez por meio do seu Filho amado. O que foi que Deus fez? Deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Tenha vida eterna. Então, Deus fez isso por meio de Jesus Cristo, na cruz. Faz tempo que eu não canto, mas hoje eu quero cantar junto com vocês. Eu acho que vocês conhecem esse hino aqui que eu vou cantar. Aí cantem alto, porque eu não sou muito bom de decorar letra de música não, viu? Aí vocês leem alto para eu poder me sentir seguro aqui do que eu vou cantar, tá bom? Pode ser? Vocês conhecem aquele hino que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A gente canta isso há tanto tempo e muitas vezes não tem entendimento do que está cantando, né? Não tem entendimento do que está cantando. Deus, o Pai, Ele também exerce paternidade. E aí tem 3 paternidades que eu quero destacar para você aqui. Tem a paternidade do Pai sobre o Filho, gerando o Filho. O Filho não nasceu do Pai, tá bom? O Filho não nasceu do Pai. Jesus é existente com o Pai e o Espírito Santo, tá bom? Então Jesus não nasceu, ele é gerado a partir do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas eles são eternos. Não houve um momento em que o Filho existiu, ele sempre existiu, tá bom? Ele sempre é. Ele sempre é. Ele passou a existir, Jesus, né, na existência no mundo como matéria regulada pelo tempo e pelo espaço, quando Deus se fez carne em Jesus Cristo, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Amém? Parece com uma reza que você usava antes. Nós cremos no credo apostólico, viu? Se você quiser chegar em casa e continuar proferindo o credo apostólico, não tem problema nenhum não. Você pode chegar em casa e dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, porque católico quer dizer universal, viu? Aí foi a pegadinha, né? Católico quer dizer universal. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Você devia dizer isso todo dia, com entendimento, não por dizer, mas com entendimento. Tá bom? Com entendimento. Eu disse isso muito tempo, porque minha mãe me obrigava a rezar o texto, né? Todo dia a gente rezava o texto, aí tinha que repetir lá, tudo. Só que a gente fazia sem entendimento, né? Minha mãe estava ali rezando o texto, ela começava: Maria cheia de graça. A gente começava a rir: menino, não pode rir na hora do texto não, menino. Aí ela dizia: Maria cheia de graça também. Era desse jeito. Então a gente tem que proferir o credo apostólico com entendimento, tá bom? Se alguém professa o credo apostólico com entendimento, você pode ter certeza, aquela pessoa está salva. Aquela pessoa está salva. Você crê nisso que você acabou de dizer? Creio de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Você pode botar o dedo nela e dizer: essa aqui está salva. Aleluia.
Então Deus é pai de Jesus Cristo na eternidade, mas Ele também é pai de todos nós por adoção. Ele nos adotou, Ele olhou para mim e para você e disse: eu te quero como meu filho. Você me aceita como seu pai? Se você aceitou Jesus como pai, você pode ter certeza de que é salvo. Amém? Mas Ele também é pai de toda a criação, no sentido de criador, tá certo? Ele é pai de toda a criação. Mesmo sendo tão grande e majestoso, Deus deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Ele criou o homem para ser um ser relacional. Lembra que Deus é espírito e é relacionamento? Lembra disso? A Bíblia diz bem claro, Deus é espírito, e em outro momento ela diz, Deus é amor. Então Ele é um ser espiritual e Ele é um ser relacional, porque amor não é sentimento, amor é uma atitude de relacionamento, tá bom? Então o que é que acontece conosco? O que é que acontece conosco quando a gente não quer orar? Já que nós somos seres espirituais e relacionais, se eu sinto vontade de não orar, o que é que eu faço? Eu oro. Se eu sinto vontade de não discipular ninguém, de não cuidar de ninguém, o que é que eu faço? Eu cuido. Se porventura eu tiver vontade de dizer, hoje eu não quero sair de casa não vou para a célula não, o que é que eu faço? Eu vou. Chega domingo eu diz, a semana foi tão puxada, hoje eu estou com vontade de dormir até mais tarde, e quando eu acordar, eu estou querendo ver se eu pego pelo menos uma praia, não estou com vontade de ir ao culto hoje não. Aí o que é que a gente faz? A gente vai ao culto, mesmo sem vontade, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e a imagem e semelhança de Deus, repito, não é no nosso corpo, é na nossa essência. Nós somos seres de amor e somos seres espirituais, e é por isso que nós temos que ter noção disso, porque às vezes nós passamos a nossa existência aqui nesse mundo, uma existência que é limitada pelo tempo, pelo espaço, pelo pecado, pela matéria, limitado. A gente envelhece, né? A gente morre, mas muitas vezes nós dedicamos o melhor da nossa energia para coisas que vão ficar aqui. Já parou para pensar nisso? Você está acumulando dinheiro para quê mesmo? Me responda. É para eu me sentir seguro. E vocês já perceberam que quanto mais dinheiro você tem, mais inseguro se sente? Então dinheiro não é fonte de segurança. Qual é a fonte da segurança? É Deus. Ele é a fonte da segurança. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, não vou dizer o nome porque não conversei com ela antes, mas ela estava me dizendo, olha, eu confesso que eu trabalhava, eu achava que se eu passasse um dia sem trabalhar, ia faltar no mês. Aí ela estava me dizendo, pastor, eu estou há meses sem conseguir trabalhar, e Deus não deixou faltar nada na minha casa. Sabe, queridos, é tão maravilhoso escutar isso. Sabe, nos traz uma segurança, porque aqui e ali a gente também se deixa levar. Meu Deus, espera aí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, como é que vai ser e tal. Às vezes a gente quer garantir a nossa segurança na força do nosso braço, mas nós não temos a menor capacidade de fazer isso. Que o diga o Eike Batista, né, que já foi uma das maiores fortunas do mundo e agora está falido. Então dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz segurança. Paz, na verdade, é algo que é dom de Deus. Shalom, é dom de Deus. É o fato de você estar na sua casa. Pode não ter o carrão que o teu vizinho tem, mas poxa, você está se deslocando bem na cidade, você está conseguindo levar a sua família para um lazer, né? O carro tem ar-condicionado, que aqui em Sobral o ar-condicionado não é de primeira necessidade, né? É de primeira necessidade. Então, o que a palavra diz é: seja satisfeito por isso, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus inclusive pela sua dor. Agradeça a Deus pela sua angústia, porque a tua dor e a tua angústia te aproximaram de Deus. Ele nunca deixou de te amar. Nunca deixou de te amar. Pois Deus amou todo mundo
e deseja salvar a todos. Mas a salvação é resposta que o homem dá a esse tão grande amor. Então, queridos, Deus deseja salvar a todos. Você pode dizer isso comigo? Deus deseja salvar a todos, mas nem todos serão salvos porque não receberão ou porque alguém não pregou para eles, o que é pior. Pessoas não serão salvas porque nós estávamos tão ocupados tentando acumular riquezas na terra que nós esquecemos de acumular riquezas nos céus. Discípulos. Pessoas se perderão porque nós passamos tanto tempo preocupados com a nossa própria identidade, que quando entregamos a vida a Jesus, nós dissemos que abríamos mão daquela vida ou não dissemos? Quando você entregou a sua vida a Jesus, você não disse: não, Senhor, te entrego a minha vida velha e recebo de ti uma vida nova. A palavra de Deus não te prometeu ser uma nova criatura? Prometeu ou não? Se você é uma nova criatura, é sinal de que tem uma velha. Então tem muito crente por aí que continua vivendo como se fosse uma velha criatura, quando na verdade é uma nova. E aí ele está preocupado: o que é que estão achando de mim, o que é que vão achar de mim, ai, a minha identidade, a minha reputação, ai, a minha isso, a minha aquilo. E Deus está dizendo: te liberta disso, meu irmão, te liberta disso. Só existe uma pessoa no mundo a quem nós devemos agradar, queridos, e é a Deus. É a Ele que nós devemos agradar, é para Ele que nós apresentaremos os frutos da nossa existência, não é nem do nosso trabalho, da nossa existência, para Ele que nós apresentaremos. Nós chegaremos a Ele como? Com um tesouro acumulado no céu ou com as mãos vazias? Porque nós sempre passamos a nossa existência preocupados conosco mesmos. 1 Timóteo 2,4 diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Quero agora fazer algo com você, tá bom? Isso aí vai ser com a sua participação. É um salmo responsorial, tá bom? Alguém lembra disso? Salmo responsorial. Eu vou ler a primeira parte, vocês vão ler a segunda parte, tá bom? E aí quando terminar isso aqui, aí vocês vão vibrar, levantar a cadeira, vão dizer aleluia. Tá combinado? Tá combinado? Amém. Então bora lá. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores, ao único que faz grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas. A gente tem que dar uma ajudinha, né? Aí vou dar outra ajudinha para vocês, tá bom? Vou declarar algo aqui. Quando eu terminar de declarar, vocês vão levantar as cadeiras. Vai ter gente sapateando aqui, vai ter gente caindo. Eita Deus, aleluia, amém? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem algo que eu quero compartilhar com vocês aqui. 1 Pedro 2,9. Esse é um versículo que você devia ter gravado na sua testa, para que todas as pessoas que forem se relacionar com você vejam isso na sua testa. E você deveria gravar no seu pulso, para que estivesse ao teu olhar a cada momento do teu dia. 1 Pedro 2,9, presta atenção no que está escrito aqui. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia!